Olá! Chegamos em mais um movimento aqui no Instituto Happiness Coaching. Hoje começa o livro aberto, um movimento que eu e a Ana Sabion estamos iniciando hoje, como se fosse um clube do livro, para que a gente possa estar dividindo com vocês esse livro, praticando leitura, interpretação e recebendo muita informação. Vocês sabiam que, infelizmente, o Brasil não é um país onde temos muitos leitores. Olá, olá, tudo bom? Quem tá chegando? Esperar a Ana chegar para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. A gente tem aí dados que houve, inclusive, pela primeira vez na história, uma queda absurda de leitores. Hoje temos mais pessoas que não leem do que leem aqui no Brasil. Isso é muito triste, porque conhecimento é libertador, conhecimento é o que nos dá melhoria de condição de pensamento, de entender o que está acontecendo, de criticar, de muitas coisas. Então a gente precisa realmente praticar essa questão de leitura. E por isso que a gente está convidando vocês a estarem com a gente uma vez por semana, toda terça, às 10h07 da manhã. Nós vamos estar aqui. E a gente começou com um livro que é um livro muito legal. Um livro que traz autenticidade, verdade, coragem, ousadia. Estou muito feliz por estar nesse movimento aqui com vocês. E tô aqui aguardando a Ana falando que tá com dificuldade ela de entrar. Deixa eu ver. Que ela já tá. Ela tá online aqui comigo. Tá super modernosa, viu, gente? Tecnologia, a gente tá em vários dispositivos ao mesmo tempo. E espero que a Ana chegue logo. Vamos ver se ela vem. Ainda não tá aparecendo. Mas conta pra mim, gente, quem já entrou, qual foi o último livro que vocês leram ou que vocês estão lendo? Já vai. Marquinhos entrou, que bom, primo, que você tá aqui. O Regis entrou também. Coloquem aí pra mim, comentem aqui da onde vocês estão falando e qual é o livro que vocês estão lendo ou o último que vocês leram. Vai, tô esperando. Coloquem pra mim. Ai, que legal. Poder do subconsciente, muito bom. Harry Potter. Harry Potter, você acredita que Harry Potter é um dos livros mais famosos? Ele perde para alguns livros, inclusive a Bíblia, né? A Bíblia é o livro, ainda é o livro que mais tem leitores, mais pessoas. Vamos ver. Ah, não é Milagre do Jojota. Muito bom. Acho que ela tá entrando. Olá, consegui agora. Uhul! Deu Ai, que certo. bom, que Bom bom. dia. Bom dia. A gente tá nesse movimento. Eu tô aqui falando com o pessoal, perguntando qual é o livro que estão lendo ou que já leram esse ano, o último livro que leu. Já saiu daqui O Poder do Subconsciente, já saiu o livro Harry Potter, já saiu
Não é Milagre, do Joel J, que é um livro novo do Joel J. Que legal! Podem escrever aí, continuem. Tem mais pessoas entrando agora. Escrevam aí pra gente qual é o livro que vocês estão lendo nesse momento, ou o livro que vocês leram, o último livro que vocês leram. Enquanto Isso é vocês muito estão mandando legal. aqui pro pessoal, chamando o pessoal que está live, quem acredita que pode se interessar também por esse conteúdo, manda um aviãozinho aí pro pessoal. Vamos encher aqui esse clube do livro, tá sensacional o nosso conteúdo hoje. Olha lá, o Riva, Psicologia da Alma, o livro que ele tá lendo ou é o último livro que você leu, Riva? Coloca aí pra gente. E eu vou deixar a Ana apresentar pra gente o livro que a gente escolheu, pra gente poder falar hoje, que é um livro maravilhoso, também muito conhecido. É um livro que já começa no prólogo com uma palavra que eu amo, que é a ousadia, né? Então, assim, é um livro que vai ser maravilhoso a gente fazer esse estudo aqui com vocês, essa leitura. Ah, tá lendo, o Iva tá lendo, muito legal. E indiquem esse movimento para quem vocês conhecem, que possa estar nos ouvindo, possa estar aqui com a gente, né, nesse movimento de leitura. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil houve uma queda grande com relação à leitura, como eu já tinha dito, e as nossas crianças são as crianças menos alfabetizadas. Então a gente tem que realmente juntos melhorar isso. Juntos a gente tem que estimular a leitura. E a gente só vai estimular as nossas crianças se elas nos verem lendo, não tem jeito. Não adianta a gente falar, leia que você precisa ler. Se ela não vê a gente lendo, ela fala, ué, mas por que ela está falando que é para ler se ela não lê? Então a Uhum. gente precisa estimular isso aos nossos filhos também, fazer movimentos. A gente está com um processo muito grande de tecnologia, então a gente precisa fazer movimentos. Porque tal fazer uma hora da leitura em família? Senta todo mundo no sofá, cada um escolhe o seu livro e fica lá 15, 20 minutos. Essa é a proposta da gente também no dia de hoje. A gente não vai ficar aqui uma hora, não, pessoal. A gente vai ficar aqui em torno de uns 40 minutos, mas vão ser 40 minutos bem aproveitados, porque a gente vai ler 15 minutos do capítulo, 15 minutos do livro. Se não acabar o capítulo, não tem problema, daí a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente leu e depois a gente vai para a próxima terça, combinado? Bom, vamos lá então, falar um pouquinho do nosso espírito. Primeiro eu vou falar de mim, né, gente, que não é todo mundo que me conhece aqui, né? Meu nome é Ana Sabion, eu sou psicóloga, eu sou aqui agora parte do IHC, sou diretora técnica e estou aí com o Regis e com a Marcela há um tempo nessa parceria aí que está rendendo frutos maravilhosos e a gente está muito satisfeito com tudo isso que tem acontecido aqui, né? E hoje, para vocês conhecerem aqui a minha carinha, né? A gente vai começar com esse livro tão sensacional, tão importante para mim, tão importante para o meu trabalho. É um livro que eu uso muito no meu trabalho, porque eu sempre percebi essa questão da autenticidade, a questão da vulnerabilidade como uma coisa extremamente relevante na nossa saúde mental. Eu vi muita coisa das pessoas falando, mas você tem que se adaptar a tal coisa, você tem que ser de tal forma, ou tal transtorno, tal síndrome, tal questão emocional, e aí eu vi que aquilo não funcionava, não funcionava, não funcionava, eu falava, a gente tem que ter alguma resposta, não é possível, para encontrar essa questão da satisfação, essa qualidade de vida, essa leveza diante das coisas. E foi nesse lugar que eu encontrei essa leveza e essa possibilidade da gente conviver com situações que existem ali pra gente de qualquer forma e que a gente negava até então, ou que entendia que tinha que ser negado, mas que na verdade não tem. Então esse livro ele vem falar exatamente sobre isso. O livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e aqui a gente vai falar sobre vulnerabilidade, como que a vulnerabilidade, que é parte da gente, e ela faz toda esse movimento que a gente nega está totalmente relacionado com a nossa vulnerabilidade, com a aceitação da nossa vulnerabilidade e das nossas forças e das nossas fraquezas, entre muitas aspas.
mas principalmente é um movimento que leva a gente a viver a nossa autenticidade, porque enquanto a gente não se permite ser vulnerável, a gente não se permite ser autêntico, porque aquilo que é nosso, aquilo que é caro pra gente, muitas vezes foi julgado, muitas vezes foi criticado, foi diminuído, foi colocado num espaço de que não tinha valor. E enquanto a gente não consegue viver a vulnerabilidade de se expor de fato e de entender que a vulnerabilidade é apenas parte do processo, é uma parte de ser humano, a gente não consegue viver plenamente aquilo que nós somos e, consequentemente, a gente não tem satisfação na vida e nem satisfação em passar pelas questões, as dificuldades, o crescimento para poder nos tornar aquilo que nós realmente somos. Porque nos tornar aquilo que realmente somos é um processo para o resto da vida, né, gente? É falar, ai, qual é a minha, quem eu sou, o que eu sou e tudo mais. Isso não é uma descoberta, isso não é uma coisa que nasce com a gente, é uma coisa que a gente constrói ao longo da nossa vida. É claro que a gente tem características, a gente tem essa questão até que a Marcela traz bastante da essência, né? A gente tem uma essência, mas a gente não é concreto, nós não somos fixos, nós somos seres mutáveis e a gente está se construindo o tempo todo em todos os nossos papéis e é muito legal poder falar sobre isso aqui com vocês hoje. Muito bom. E é importante a gente destacar, né, Ana, que o trazer a vulnerabilidade à tona não é uma questão só para mulheres, é Com uma questão certeza. para homens e mulheres, né? Quando a gente pensa em vulnerabilidade, automaticamente vem aquela coisa de sexo frágil, de fragilidade. Só que são coisas diferentes. Você se tornar vulnerável é você realmente poder pedir ajuda, você dizer que é o seu momento, chega, já deu para mim, tô cansada, vou descansar, vou deitar. Tem várias questões que estão relacionadas a essa vulnerabilidade. E isso não quer dizer que somos sexo frágil, mulher, ou que o homem está como frágil porque ele se tornou vulnerável. Quando a gente se torna vulnerável é quando a gente está com a carne crua ali, né? Quando a gente está realmente Sim. autêntico, realmente disponível para o movimento que está acontecendo ali no aqui e agora. Vamos começar lendo o prólogo? Posso começar eu, já que é ousadia? Quero eu. À vontade. Né? O que significa viver com ousadia? Nossa, eu já estou apaixonada por esse livro. Confesso, gente, que eu não li esse livro. Estou lendo aqui com vocês, tá? Eu sou uma pessoa que eu fugi muito tempo da leitura. E eu fugia da leitura, e aí fica aqui um big alerta para todo mundo, porque na verdade eu falava que eu não gostava de ler. Sempre falei isso, não gosto de ler, não gosto de ler, não gosto de ler. E na verdade não é que eu não gostava de ler. Eu não enxergo do olho direito, eu sou deficiente visual, monocular. Então, meu olho direito, ele não enxerga nada. E eu não tinha essa noção de que eu não enxergava e que eu tinha uma deficiência visual. E hoje eu entendo, porque eu tenho tanta dificuldade com a leitura. Então, por isso que eu sempre gostei mais de audiobook, sempre gostei mais de ouvir, do que de realmente parar e ficar lendo livro. Eu falava que eu era impaciente, que eu não conseguia ficar sentada lendo. Mas na verdade não é isso. Na verdade é que eu tenho dificuldade de leitura mesmo. Então, eu fico alerta também, porque de repente o seu adolescente que está aí com você, a sua criança, ele não está conseguindo ler, ele está com uma dificuldade de leitura e você, por N motivos, não conseguiu perceber isso ainda. E às vezes você precisa trocar de médico, olhar para isso, olhar para essa parte e às vezes auxiliar ele nesse ponto para que ele possa ter uma leitura melhor, tá bom? Fica atenção para esse movimento. Então vamos lá. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Ah, essa parte já me matou, né? Não há esforço sem erros e decepções. O que mais a gente tenta fugir é do erro e da decepção, né? Todo mundo foge de se frustrar. Então, às vezes, para de fazer as coisas exatamente para não se frustrar. Mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa
ousando grandemente. Ai, me representa já esse prólogo. Super me representa. Esse é um trecho do discurso Cidadania em uma República ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Nossa, eu vou usar esse texto para muita coisa, porque realmente é muito forte. Você As vai se palavras do identificar muito com o livro ex-presidente. inteiro. Você vai se identificar muito com o livro inteiro. Vou, né? Não tem jeito, né? As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas e se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza. Olha lá, não falei do sexo frágil? Vulnerabilidade não é sexo frágil, pessoal. É a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias, que não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade. Determina o alcance de nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e do nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos. Aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito é a prova de bala, e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Já amei. Acho que já podemos ficar por aqui. Já me representa e tá muito lindo. Mas conta pra mim, Ana, o que você vislumbra aí desse processo? Esse livro, ele realmente me acompanha há algum tempo, né? Mas já faz um tempo que eu não releio. Eu já li ele umas 2, 3 vezes, pelo menos, né? E assim, é muito interessante como as coisas encontram a gente em momentos diferentes e como a gente começa a olhar para questões diferentes. Então, assim, já prevejo que será um processo intenso aqui para a gente também, um processo transformador também para a gente. Porque, assim, a gente entender que lidar com a vulnerabilidade é uma vez só na vida é uma grande ilusão. Como ela traz aqui, né? É impossível a gente experimentar o novo sem se decepcionar e sem errar. E a gente, na maior parte da criação da maior parte das pessoas, a gente aprendeu que ser adulto é não cometer erros, ser adulto é ter razão, ser adulto é ser certo. E isso é onde as pessoas travam muitas vezes na vida adulta. Porque elas não se permitem experimentar o novo exatamente porque elas não conhecem o novo. E aonde tem uma coisa que elas não conhecem, elas vão cometer erros. Isso é inevitável. É um exemplo que eu trago sempre na clínica, exatamente porque é uma coisa muito recorrente. Quando você vai aprender a dirigir, você não sabe dirigir, então você vai errar. Até que aquilo se torne um aprendizado natural. Porém, quando a gente pensa na questão emocional, quando a gente não está trazendo para uma questão prática, isso é muito mais profundo, isso é muito mais complexo. Porque o que a gente percebe dessa questão da vulnerabilidade, quando a gente tem medo, a gente fica com aquela coisa muito confusa do porquê. Eu tenho medo, isso serve para me proteger, então eu tenho que me proteger da minha própria vulnerabilidade. Só que se eu me protejo da minha própria vulnerabilidade, eu não vivo as experiências da vida. Eu não crio relacionamentos, eu não crio uma carreira estável, eu não me arrisco, eu não busco coisas novas, eu não me coloco em situações que eu não conheço. E aí, muitas vezes, o que isso significa? Nunca viver um relacionamento saudável, porque a pessoa só conhece relacionamento abusivo. Nunca ter um trabalho satisfatório, porque a pessoa só conhece a perda.
a pessoa só sabe estar quebrada, a pessoa só conhece esse tipo de coisa. E até mesmo para ter coisa boa na vida, a gente precisa estar vulnerável. Até mesmo para crescer, para provar o nosso próprio valor, né, de estar numa posição que a gente batalhou para estar, que a gente passou uma vida inteira buscando por aquilo, a gente precisa estar exposto ao novo, que é um padrão diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, toda essa questão da vulnerabilidade, ela vai totalmente ao encontro daquilo que a gente sempre traz aqui, cada um no seu lugar aqui, né? Estou falando de nós, Regis, Marcela e Ana. Porque o Regis fala sobre liderança, a Marcela vai falar sobre essência, eu vou falar sobre autenticidade, mas em todas elas a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Em todas essas esferas da vida, porque para mostrar aquilo que realmente é seu, para mostrar a tua autenticidade, para mostrar a tua essência, você tem que expor a tua cara ali, você tem que mostrar para o mundo e viver a possibilidade de ser rejeitado. E esse é um dos maiores medos da sociedade, o de ser rejeitado. Todo mundo vive esse medo em algum nível, em algum grau, mesmo que seja menos ou que seja mais. Até mesmo aquela pessoa, sei lá, vamos falar dos grandes players da internet, que são pessoas que estão mais expostas. São pessoas que tomam mais pedrada. Então, mesmo eles têm algum nível medo de rejeição. Só que aqui já está é mais superado, mais avançado, mas eles vão se deparar com isso em algum momento, novamente, em Eu escala digo que diferente da nossa. eu digo que o medo da rejeição, a rejeição é uma crença mãe. Eu digo que a rejeição é uma das crenças mais arraigadas na sociedade, em todo ser humano. Todo ser humano, Uhum. por algum motivo, sentiu rejeição lá na infância e traz isso como uma crença que brota outras crenças limitantes e que acabam impedindo o dia a dia da pessoa, né? Muito bom, muito bom. Vamos começar, vamos para a introdução? Minhas Vamos. aventuras na arena da vida? Você quer ler É, aqui ou continuo aqui? você quiser ler? Posso ler aqui. Tá bom. Bom, vamos lá. Essa parte é interessante que ela vai contar um pouquinho da vida e como que ela foi parar nesse processo de estudar a vulnerabilidade, né? Vai A contar gente, a vida dela, né? Da autora. isso. Legal. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quem que não se identifica, né? Na Quem época não do se colégio, identifica? quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Por muito tempo, tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Uau. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações, AT&T, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como, olha, gente, só uma coisa importante, ela é assistente social com mestrado e doutorado na questão da vulnerabilidade. Isso aqui vem totalmente ao encontro da psicologia, tá? Alguém fala, mas esse livro não é de psicologia, gente. Tudo é de psicologia, tá? Tudo é Absolutamente psicologia, tudo. gente. Quem acha que não é, que as coisas não são, é igual fazer terapia. Quem acha que terapia é coisa só para quem tem disfunção mental, tá tudo errado. Bora alterar esses conceitos aí. Pois é. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Aqui, como espaço de solidariedade, o que ela quer dizer é justamente o acolhimento, esse espaço em que a gente consegue ter esse cuidado para ser quem a gente realmente é, essa visão sem julgamento, sem
paradigmas, sem os dogmas que a gente entende da sociedade. É realmente o espaço para o ser humano ser o ser humano. Por que eu estou trazendo isso? Porque algumas pessoas podem entender isso como uma questão de outro fazer por mim. E não é isso. Aqui a questão da solidariedade é justamente um espaço para que eu possa atuar na minha vida como aquilo que eu realmente sou. E não alguém fazer isso por mim. O outro apenas permite que eu demonstre, que eu expresse, que eu mostre aquilo que eu sou. Não faz por mim. Show de bola. Enquanto eu lutava para descobrir como uma carreira no campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de um dos meus orientadores. Se você não consegue medir, não existe gente amador real na Humanas. Como que a gente mede esses negócios, né? Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Isso quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante, eu descobri a minha vocação. Hoje posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. Forte, hein? A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele sofremos. Por isso, decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculos mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar o sentimento de vergonha e empatia. E levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda. O que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor? Que eu chamo de pessoas plenas. No meu livro, A Arte da Imperfeição, defino os 10 sinais de uma vida abundante, que indicam que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Eu já fico uma dica do que a gente pode continuar depois no próximo livro, no próximo clube, né? Sim. Uma pessoa plena cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam, cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo, cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência, cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e de produtividade como fator de autoestima. Nossa, esse 7 pegou na minha alma, hein? Pegou na minha alma esse 7. Isso aqui é tão comum, é tão social, né? E assim, é importante eu trazer um dado aqui para vocês, porque a Brené Brown, ela é americana. E na cultura americana, a questão da produtividade, ela é voraz. Por mais que isso exista muito forte aqui, a gente ainda tem uma cultura mais humana, mais calorosa, mais próxima, mais voltado para as pessoas também, não só para a produtividade. Porém, isso ainda é uma questão que é social, porque os Estados Unidos têm uma influência muito grande no mundo todo, né? Então a gente importa muita coisa, a gente traz muita coisa cultural, a gente está muito ligado nisso de uma forma muito forte, né? Eu não estou dando tanta explicação em cada um dos itens, porque a gente vai aprofundar mais isso ao longo do livro, tá? Mas assim, estou tentando dar uma passada rápida, senão a gente vai se prolongar muito hoje, esse capítulo ainda tem um pouquinho mais. Mas vamos lá. O 8º, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Nossa, esse tem que colar na parede, né? Para não esquecer nunca, deixa no espelho.
Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e de suposições. Ah, isso aqui, gente, isso aqui, uma live inteira só para se libertar de suposições, porque isso traz uma leveza para a vida, mas uma leveza, mas enfim. Cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Bom, naquele livro eu escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora, pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os 5 temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram a revelações que apresento nessa obra. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Uau, Isso isso aqui já daí tem pode que escrever na encerrar. cabeceira, né? Tem que Aham. escrever na cabeceira isso daí. A partir de hoje, vai virar meu mantra. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer. Eu tenho meu valor, gente. Gente, Vamos escrever anotem todo aí. mundo. Anotem aí. Anotem, escrevem no story. Escreve essa frase, eu vou escrever. Repostem essa frase e Marca a gente depois lá. marca a gente lá para a gente ver que vocês estão acompanhando. Marca a gente lá, marca o Clube do Livro, fala, ó, gente, semana que vem. E outra coisa, a gente vai deixar gravado, né, Marcela? Vamos deixar Para quem gravado. assistiu o Store também, quem vê, tiver interesse, é só mandar a gravação, que aí pode continuar acompanhando com a gente na semana que vem. Ao vivo é diferente, tá aqui com a gente, pode fazer pergunta, é muito mais aconchegante. Mas Muito melhor, né? quem não conseguir tem a possibilidade de assistir na semana que vem. Então marca aí, gente, coloquem nos stores. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu Eu tenho tenho meu meu valor. valor. Ir para a cama à noite e dizer sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Pode ser uma agora de manhã e uma história à noite também, anotando com isso daí anotadinho. A gente vai colocar nos stories também de qualquer forma, tá? Se vocês não se lembrarem, mas não esquece de compartilhar e marcar a gente. Isso A aí. definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros, e isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. Uau! A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. Aí, Marcela, esse é para você, né? Muito bom, muito bom. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreverei como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Olha, a gente tem mais 2 páginas aqui, mas eu acho melhor a gente parar por aqui, porque senão a gente vai avançar muito no tempo. Eu vou tentar avançar aqui rapidinho, vai. Senão a gente não consegue comentar. Vamos finalizar isso daí, que eu acho que dá, e indicar para que as pessoas possam comprar, né? Ou o PDF ou o livro físico para acompanhar com a gente, né? Eu vou E a colocar o gente link logo em vai. seguida. Eu vou colocar o link logo em seguida, depois na descrição do vídeo. E aí vai ter um link que vai levar direto para o livro para vocês poderem comprar, tá, gente? Aí tem tanto o Isso. PDF quanto o livro físico. Mas eu vou adiantar então aqui para a gente conseguir terminar em tempo.
Tá bom. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Olha o nosso dilema no dia a dia ali, né? Sim. Acredito que receptividade emocional seja motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador, e que caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na Torre de Marfim do mundo acadêmico somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Uau. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Eu tô rindo aqui, gente, porque É muito isso aqui real, né? é muito real, é muito. A gente apanha muito na academia, muito. E aí as pessoas chegam. Aí chega o Pedro da Happy Lab e fala: vocês precisam ser mais autênticos, precisam ser mais espontâneos. Naturais, espontâneos. Você não pode falar com linguajar difícil. Fala, querido, você sabe quanto que eu apanhei para chegar até aqui? Pois é, vamos continuar, né? Vamos deixar de lado a pessoa que apanhou, porque a gente não precisa ser a pessoa com a armadura, né? Uau. Como meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston no evento da TED. Esse evento, inclusive, é muito legal. Ele está disponível na TED Talks. Eu acho que vocês acham na Netflix. O nome é o mesmo. A Coragem de Ser Imperfeito. Foi lá que eu descobri ela, inclusive. Legal. Uma entidade sem fins lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento, do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar palestras de suas vidas em, no máximo, 18 minutos. Eu esperava que os organizadores de eventos como esse ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi: nós gostamos muito do seu trabalho, fale sobre o que mais a impressiona, mostre o seu melhor, estamos felizes por ter em nosso evento. Lindo. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston, para uma plateia pequena, na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet, achariam que eu sou uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem, até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder embaixo das cobertas? Mas não havia para onde correr. 6 meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED versus Houston, me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos e invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira permanecendo longe dos holofotes.
Olhando para trás, não tenho certeza de como eu responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Gente, isso aqui está sendo tanto tapa na minha cara, Ai, muito bom, muito tanto bom. tapa na minha cara. Hoje essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas, mas nunca Uau! tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá, mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. Olha como o sucesso Sabe, incomoda. Olha como ser você vista. sabe que eu tenho dificuldade de assistir os vídeos que eu tenho gravado? Eu começo até, daí eu já paro, não consigo. Essa dificuldade nós duas temos, viu, Brené? Eu também tenho, eu também não consigo assistir as coisas que estão gravadas de mim. O ano de 2010 foi o da palestra TED versus Houston. Em 2011, oh meu Deus, em 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, que eu não vou lembrar agora com quem em inglês que fala, ok. Coaches de liderança e militares até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam na desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos reumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é, ao mesmo tempo, exagerada e destrutiva, e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe, e o que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. O mesmo serve para escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e os alunos e o conflito de interesses que compete entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir das experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos, as vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros queremos orientar nossas vidas. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o suficiente. E a gente encerra a introdução com essa pedrada na nossa cara, porque aqui não é sobre o que fizemos, sobre o que construímos, sobre o que aprendemos, mas é sobre quem nós realmente somos. E aí fica o questionamento para essa semana, né? Quem você seria se você se permitisse ser vulnerável? Se você não tivesse medo de mostrar aquilo que está lá dentro do teu peito, assim, ó, no fundo do teu coração, que tá aquela vozinha que está todo dia dizendo para você, vai lá, faz aquilo, faz aquele vídeo,
mostra tua cara, vai falar sobre aquele assunto. Vai lá, vai lá. Você fala, não, não, não posso, não é pra mim, não posso, não sou eu não sou essa pessoa, eu não deveria ser essa pessoa. Não? Nossa, muito bom isso, né? É realmente uma pergunta incrível. É realmente uma pergunta de milhões. Vamos deixar essa pergunta para todo mundo poder responder. Quem você seria se você pudesse ser vulnerável? Vamos deixar essa pergunta aí, vamos abrir caixinhas de perguntas para a gente poder ter essa resposta aí de vocês, pessoal. É isso aí. Porque realmente a gente pode encontrar, inclusive, um escuro, inclusive não saber quem nós seríamos se pudéssemos ser vulnerável, porque talvez essa não seja algo que você possa se permitir ser. E tudo bem, tá tudo bem. A gente vai desvendar esse livro exatamente para a gente poder te ajudar a se encontrar na vulnerabilidade. Esse que é o grande X da questão, ter a ousadia de vir com a gente para a gente poder juntos enxergarmos quem nós somos aí na nossa essência, quem nós somos quando a gente se torna vulnerável. Acho Uhum. que fica esse o convite, né, Ana? Certeza. E não esqueçam de responder as caixinhas, compartilhar o store e estar com a gente na semana que vem e sentar o dedo no aviãozinho e compartilhar com todo mundo. Outra coisa, gente, se vocês começam a perceber essa questão da vergonha e da vulnerabilidade muito forte, muito pesada na vida de vocês, não deixem de contar com ajuda profissional. Estamos aqui nessa jornada exatamente para facilitar esse processo para vocês, para colocar vocês em contato com essa vulnerabilidade num ambiente seguro, num ambiente em que ser quem você é não é um problema em absoluto, mas que é de fato a solução para tornar a sua vida uma engrenagem que funciona. Tornar a sua vida, você diante da sua vida, como alguém que realmente flui com aquilo que acontece, não com quem briga com aquilo que é seu, não com quem briga com quem você realmente é. Então, fiquem à vontade, mandem mensagem pra gente no direct, no nosso, tem o direct do IHC ou da Marcela, vocês podem também, no meu link pessoal, tem o meu WhatsApp na minha bio, então eu vou deixar aqui depois marcado também o meu perfil, vocês me sigam lá, por favor, sigam aqui o IHC, quem tá vindo da Marcela, segue todo mundo, quem tá vindo de mim também, segue a Marcela, e é isso aí, gente. Exatamente. E a gente Para vocês continua no poderem próximo. nos acompanhar. Esse livro vai ser lindo, tenho certeza que vamos ter muitas histórias, muitos depoimentos de verdade, de ousadia, de vulnerabilidade acontecendo na vida das pessoas. E estarmos com uma vida plena, por quê? Porque a gente sabe que a felicidade é uma escolha ousada, a gente sabe que a felicidade é uma escolha ousada, que ela tem que ser construída e que ela depende de alguns pilares. Logo, logo, vamos ter a segunda turma de agentes da felicidade. Então, se prepare, a primeira turma foi um sucesso, a gente ficou muito feliz com todos os depoimentos, tudo que a gente trouxe ali de partilha, de conhecimento, e quanto a gente cresceu junto com relação à felicidade e podemos entregar a felicidade para as outras pessoas. Se inscrevam para a segunda turma, que logo, logo tem. Acompanhe a gente aí nas redes, que logo, logo tem a segunda turma. É isso aí, gente. E a gente se vê na semana que vem. Um beijão e boa semana para vocês. Ah, Beijos. obrigada por quem ficou com a gente até aqui da semana que Muito vem. obrigada. Até. Tchau, tchau.